Rádio Botafogo. Fala galera, muito boa noite, Indiano falando, e você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui a essa hora. É o Diário da Rádio Botafogo. O que é isso? O Diário da Rádio Botafogo é um conteúdo diário que a gente manda para o ar, falando as principais notícias que ocorreram no dia lá no Botafogo. Mas hoje a edição do Diário da Rádio Botafogo é comigo, para esse dia 13 de setembro de 2018. Lembrando que hoje, este quem vos fala faz aniversário. E galera, a principal notícia que aconteceu hoje no Botafogo foi a seguinte: uma notícia que começou na parte da manhã e terminou agora na parte da noite, e de forma muito polêmica. A presença de aproximadamente 12 ou 15 torcedores, lá no estádio Newton Santos, com o intuito de conversar, eu digo conversar e vou enfatizar bastante, com o elenco do Botafogo, ou pelo menos algum representante. Pelo que eu li, não havia nenhuma informação de que ocorreria algum tipo de violência. Esses torcedores estiveram hoje no estádio Newton Santos e, obviamente, eles não conseguiram falar com o elenco. Li até que teve a presença da polícia a fim de se evitar qualquer tipo de violência. Esses torcedores não conseguiram conversar com ninguém lá no Botafogo, e logo em seguida saiu a notícia de que o Botafogo conversaria com esses torcedores na sede na parte da noite, o que foi até vinculado pelo boletim do CE, ele que escreve para o Fogão Net, era de que o Nelson Mufarrege, o presidente, junto ao vice, o Carlos Eduardo Pereira, e o Gustavo Noronha conversariam com esses torcedores. Bom, quando essa notícia saiu, eu confesso a vocês até que fiquei feliz, porque finalmente o Botafogo estaria dando um espaço para o diálogo, esse diálogo que a gente tanto cobra aqui na Rádio Botafogo, para que se ouça a voz do torcedor. O Botafogo, a princípio, abriu as portas para que os torcedores pudessem comparecer à sede e conversasse com o pessoal do Mais Botafogo. Eu chamo a atenção pelo seguinte: logo depois que essa notícia foi vinculada, saiu uma nova notícia de que, devido ao vazamento, o vazamento dessa notícia de que haveria essa conversa, o Botafogo declinou a ideia e não atenderia mais os torcedores. Para mim isso foi péssimo, porque se esses torcedores estiveram de fato no estádio Newton Santos e estariam também na sede de General Severiano com o intuito de conversar, propor o diálogo, o Botafogo perdeu uma chance muito grande de até pedir o apoio da própria torcida para que todos se unam nesse momento difícil que o clube tem vivido, um momento difícil institucionalmente, e que o próprio Gustavo Noronha teve na segunda-feira, cobrando apoio do elenco, conversando com a imprensa, e chegou o momento que era conversar com a torcida. É muito complicado, torcedor, porque você que nos acompanha aqui na nossa programação, vocês sabem que a Rádio Botafogo ela sempre esteve à disposição também para o diálogo, porque a gente entende que esse diálogo não é unicamente a Rádio Botafogo, mas é um diálogo propondo a própria torcida alvinegra, e que algumas semanas atrás nós recebemos a presença, num dos nossos chats, durante as nossas lives Opinião, nós recebemos a presença do vice-presidente Carlos Eduardo Pereira, e de que ele conversaria com a Rádio Botafogo, de que responderia as perguntas que tanto causam dúvida à torcida alvinegra, e que faria parte de um programa. Deixamos à disposição, inclusive, do Carlos Eduardo Pereira. Nas minhas transmissões do Botafogo no ar e também nas transmissões do Falcão e tanto nas lives, muitos torcedores têm perguntado o porquê do Carlos Eduardo Pereira não ter vindo participar. E o que eu sempre falo é o seguinte: a Rádio Botafogo tem as portas abertas para o diálogo, para a conversa, assim como esses torcedores também deixaram esse espaço aberto com a diretoria, e tanto quanto fizeram conosco, a diretoria também não quis conversar com os torcedores, no caso os torcedores organizados hoje, o que é uma pena. Quando ocorreu algumas semanas atrás o protesto em General Severiano, muito se criticou a forma como os torcedores invadiram a sede. O que as pessoas querem, o que os torcedores do Botafogo querem, é uma proximidade entre torcedor e o Mais Botafogo, a diretoria hoje que comanda o Botafogo. E achei péssimo, porque o Botafogo precisa do apoio da torcida. O Botafogo não pode deixar de desperdiçar essa chance de bater um papo com o torcedor, já que o torcedor ele se dirigiu hoje ao estádio Newton Santos,
unicamente com o intuito de conversar. E se for com o intuito de conversar, para mim, a minha opinião é que é muito válida e que o Botafogo perdeu uma grande chance, né? E espero que até a data do jogo, até domingo contra o América Mineiro, o Botafogo possa atender a torcida e possa conversar, passar o que ocorre nesse momento e principalmente contar com o apoio do torcedor. O que você achou, torcedor? Você acha que o Botafogo deveria ter conversado ou não? Qual a sua opinião? Escreve pra gente. Coloca aqui nos seus comentários o que você achou hoje dessa notícia de que o Botafogo não conversou, não quis conversar unicamente porque vazou a notícia de que conversariam com a torcida. E aí o clube se recusou a atender esses torcedores que estiveram lá de manhã. É complicado, mas o Botafogo precisa da torcida e a torcida precisa da confiança desse grupo que hoje comanda o Botafogo. Galera, esse bate-papo é bem rápido, a gente vai fazer isso diariamente, como informei. E amanhã, mais um Diário da Rádio Botafogo aqui para você. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e sigam a nossa programação. Como diria meu amigo Dupin, pra cima deles! Grande abraço a todos!